Bom dia! Estamos iniciando uma atividade da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada no Campus do Jordão, do IFSP. Pedimos que fiquem atentos ao chat que fica do lado direito de sua tela, no qual vocês poderão nós postaremos informações e vocês poderão também postar perguntas. Fiquem muito à vontade. A palestra de hoje tem como tema letramento acadêmico, considerações acerca da escrita e da formação acadêmica pela perspectiva discursivo-dialógico e será ministrada por Viviane Diniz Ribeiro de Oliveira Bartos. Vamos conhecer a palestrante? Viviane é graduada em Letras pela Universidade de Taubaté, Unital, especialista em leitura e produção de gêneros discursivos e mestra em Linguística Aplicada por essa mesma instituição. Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, USP, com estágio doutoral na Université de Lille, na França. Atualmente é professora efetiva do Instituto Federal de São Paulo, IFSP, no Campus do Jordão. Leciona para alunos de educação básica, técnica e superior. Participa dos grupos de pesquisa Linguagem, Literatura e Educação e Formação de Educadores, Educação e Sociedade. Interessa-se por questões de ensino-aprendizagem, de língua materna e de formação docente, desenvolvendo estudos ancorados na análise do discurso de perspectiva francesa em diálogos com o Círculo de Batim. É um prazer recebê-la, Viviane. A palavra está com você. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de participar este ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Fazia um tempo já que eu não participava, né, devido ao meu afastamento para terminar o doutorado. Então, é um prazer estar com vocês este ano. Eu preparei essa palestra, na verdade, a pedido da Estê, né, a amiga Stefane. Ela sugeriu que a gente falasse um pouquinho, tratasse um pouco da questão da redação científica. E aí eu ampliei um pouco essa temática, né, em direção aos estudos dos letramentos acadêmicos, né. Então, hoje eu vou falar com vocês do letramento acadêmico, né? Vou enfatizar a escrita acadêmica, é óbvio, porque a escrita acadêmica talvez seja a principal materialização desse letramento acadêmico. E vou falar da formação em geral do estudante de ensino superior, por uma perspectiva discursivo-dialógica, tá? Espero que vocês interajam, né? Participem. Depois da apresentação, vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Tá? Obrigada. Bom, eu começo falando do que é o letramento acadêmico, né? Então, é óbvio que quando a gente fala de letramento acadêmico, a gente fala de formação do sujeito em relação às práticas científico-acadêmicas. A gente fala também da entrada desse sujeito no contexto acadêmico, né? O ensino superior, basicamente, mas também pensando já no ensino médio, porque há uma tendência nessa inclusão do ensino médio já nas práticas de pesquisa, né? E a entrada, não só a entrada desse sujeito no contexto acadêmico, mas a participação dele, né? Uma participação ativa de práticas sociais, textuais e discursivas constituintes desse novo contexto. Eu falo da interação com a rede de sentidos e com os jogos discursivos de poder produzidos na academia. Então, participar desse novo contexto é entender também como se produzem os sentidos ali. Quando a gente fala de letramento acadêmico, também toca na questão da construção da identidade do pesquisador, o que inclui, óbvio, a constituição de uma voz autoral em produções escritas, e a aprendizagem da produção de linguagem, pela leitura e pela escrita em gêneros acadêmicos. Então, quando o aluno entra no ensino superior, ele vai ter contato com os gêneros especificamente da esfera acadêmica, né? A resenha, o artigo, a tese, enfim, N gêneros
que muitas vezes não fazem parte do ensino básico. Agora, sobre a escrita acadêmica especificamente, né? Talvez ela seja a principal materialização do fazer acadêmico e também o principal obstáculo encontrado pelo aluno ingressante no ensino superior. É muito comum os alunos se queixarem, nossa, que difícil, não estou entendendo, como que escreve, né? A formação no ensino superior pressupõe uma formação para a escrita acadêmica, mas também por meio da escrita acadêmica, o que ocorre por processos dialógicos concretizados em gêneros do discurso. Então, é entender que o aluno vai estar em contato com esses gêneros, então ele vai ser formado para eles e por eles. E aí, nós como professores, os orientadores de pesquisa, né, nós temos todo um conjunto de expectativas e parâmetros, né, que fazem parte já da comunidade discursiva acadêmica em relação ao graduando. Essa comunidade é marcada por uma organização hierárquica que diferencia pesquisador experiente e em formação, né? Então, é muito comum também essa divisão, né? Olha, você ainda é um graduando, você ainda está fazendo iniciação científica, o seu trabalho ainda é incipiente. Depois, os pesquisadores mais experientes acabam podendo fazer coisas, né, escrever coisas que os outros ainda não podiam. Então, esta divisão hierárquica típica da comunidade acadêmica, né, ela constitui essa comunidade acadêmica e o aluno vai interagindo com esse formato. E aí, obviamente, que há dificuldades encontradas pelos estudantes no processo de inserção a essa nova comunidade discursiva. Mas aqui que está o ponto, né? Porque tais dificuldades, elas devem ser entendidas, como são mesmo, como inerentes ao processo, naturais desse processo de letramento acadêmico, e não como deficiências ou déficits, né? Essa cultura do déficit, essa cultura de compreender que o outro está em defasagem, em deficiência, ela prejudica o processo de formação acadêmica do aluno, porque há sempre aquele implícito no orientador, nos professores, nos pesquisadores experientes, de que ele deveria estar pronto, quando, na verdade, isso não acontece. Ninguém está pronto para um construto que é social, né? Ninguém nasce com o DNA pronto para escrever na academia, para produzir ciência. A ciência não está pronta e você simplesmente vai transferir para dentro da cabeça. Não é isso, né? Há todo um processo de apropriação dos mecanismos acadêmicos e da escrita acadêmica. Então, as dificuldades dos estudantes, elas são inerentes. E quando o orientador, os pesquisadores mais experientes, o professor entendem isso, contribui para que esse processo seja, então, fluido e progressivo, né? E não de uma maneira desastrosa, a ponto de dizer que alguns não nasceram para a pesquisa, né? Isso é muito complicado, a pesquisa se coloca como algo elitizado, algo divino, e quem não consegue, né, quem não passou por esse processo como deveria passar, implicitamente, então fica de escanteio, né? Bom, aqui eu trago duas perspectivas da e para a formação acadêmica, duas perspectivas que são comuns, não são minhas, são dos autores nos quais eu me respaldo hoje para falar com vocês, né? Mas, em geral, os pesquisadores dizem assim, há uma visão de unicidade para o fazer acadêmico e universalidade do raciocínio científico, que é uma visão até dominante, para falar a verdade, né, pela experiência que eu tenho na academia, na qual se vê o fazer acadêmico como algo único, né, independentemente dos domínios disciplinares, dos campos de estudo, das vertentes teóricas, independentemente da instituição, porque isso faz diferença, né? Mas por essa vertente, isso não é levado em consideração. O que se faz de ciência no Brasil e outros países, na USP, na Unicamp, no Instituto Federal, numa universidade do interior, enfim, né? Não se leva em consideração
esses contextos variados, entende que o fazer acadêmico é único e entende o raciocínio científico como universalidade, como se ele existisse e bastasse, então, esta apropriação desse raciocínio por meio de mecanismos cognitivos, né? Como se bastasse você desenvolver habilidades cognitivas para fazer ciência, para escrever o texto acadêmico, e você já está como pesquisador, já é um pesquisador. Há aí pressuposta uma concepção de linguagem homogênea, e o texto acadêmico, ele é visto como produto, né? Como produto fechado, que você, inclusive, colocou conhecimento ali e pode transferir para outros lugares, traduzir, sem pensar no contexto, porque ele está ali, né? Uma outra perspectiva leva em consideração, né, a consideração da realidade e a diversidade das práticas científicas, né? Nós, pesquisadores, sabemos que fazer ciência na área da educação é uma coisa, na área de letras é outra. Na área de letras tem várias perspectivas teóricas, né? O objeto de pesquisa e a perspectiva, né, pela qual você olha aquele objeto também influencia no fazer acadêmico. As ciências exatas agem de uma forma, as ciências humanas de outra. Quer dizer, há a consideração dessa diversidade, né? Há a consideração de que o fazer acadêmico se dá por diversas práticas também. Há como pressuposição, por essa vertente, uma heterogeneidade da linguagem, né? Uma produção, a compreensão de que os sentidos são ideológicos, né? De que não é porque é ciência que há a neutralidade não existe, né? Ela simplesmente é também uma ideologia, acreditar na neutralidade já é algo ideológico, e a ciência é feita por humanos, por sujeitos sociais, né? E aqui nós consideramos as relações de poder, as representações sociais, né? O que eu penso de mim, como eu me coloco, o que eu penso do outro, o que eu acho que o outro pensa de mim, todo esse jogo discursivo. O texto como materialidade discursiva, e sabendo que, como ele é a materialização do discurso, o discurso são os efeitos de sentido, que não nascem com o sujeito, não são inéditos, né? Eles carregam uma historicidade. Em todo dito, há o dito em outro momento sociohistórico, há o já dito, né? E por essa segunda vertente, nós temos aqui que o trabalho, né, com a escrita acadêmica está em função de uma formação acadêmica, ou deveria estar, né, em função de uma formação acadêmica, na qual falam junto práticas sociais da esfera acadêmica. Então, se apropriar do texto acadêmico, produzir o texto acadêmico, fazer ciência, é compreender tudo que fala junto com o texto. Não é só compreender os mecanismos textuais e linguísticos, que também são importantes, são típicos dessa esfera, mas sim tudo que está como presumido nessa produção textual. E aí, aquelas duas perspectivas, elas apontam duas abordagens, né? Uma abordagem normativa e uma abordagem transformadora, né? Que olham o letramento acadêmico e a produção acadêmica de forma diferente, né? Basicamente, os autores colocam o seguinte, que a abordagem normativa, ela trabalha com a identificação das convenções acadêmicas, então você constata, né, as convenções acadêmicas, e há uma ênfase ao aspecto formal e institucionalizado, né? Então, dá um grande destaque para a formalidade, os aspectos formais, e já colocados, postos, no nível da gramática normativa, nos níveis de elementos estáveis dos gêneros, né? Então, trata o gênero como algo fechado e estável. No nível das normas de regulação da escrita acadêmica, então, a ABNT, os manuais de ensino de redação científica, os manuais institucionais, né? É comum também em cada instituição fazer um manual de como é um projeto científico, como é um artigo, como é o resumo científico naquela instituição. Então, há uma grande ênfase para esses aspectos. E na abordagem transformadora,
nós temos a consideração, sim, das convenções acadêmicas, né? Porque também não é democrático simplesmente não ensinar as convenções acadêmicas aos alunos ingressantes, né? Faz parte a compreensão do que está posto, faz parte da compreensão das regras, das normas, né? Mas nós precisamos avançar e não simplesmente adotar uma postura reprodutora, né? Mas sim reflexiva e transformadora. Então, avançar para entender a relação de tais convenções com as tradições específicas e em disputa de elaboração do conhecimento. Refletir sobre o trabalho, né, todo o trabalho desenvolvido em torno dessas convenções, como essas convenções afetam a produção de sentido, né, por que se fala de um jeito neste momento, neste contexto, por que se escreve dessa forma, quais efeitos de sentido se buscam, né. A exploração de formas alternativas do fazer sentido na academia, isso é importante, são os deslocamentos, né? Inclusive considerando os recursos que os escreventes trazem como elementos legítimos, né? E não simplesmente se pautar na cultura do déficit. Você trouxe uma forma desprivilegiada, você é deficiente, você tem defasagem, inclusive a gente chega, né, no limite a dizer que o aluno pode ter defasagem intelectual, cultural, né? Afastar-se deste olhar, né, e compreender que as formas que os escreventes trazem para a universidade são formas legítimas porque traduzem a história de leitura e de vida deles, né. Então, trabalhar com essas formas e mostrar como essas formas podem fazer sentido na academia ou não, que imagens são produzidas, que imagens são relacionadas, são evocadas, né. Então, sair de uma perspectiva prescritiva e caminhar para uma direção descritiva, transformadora, reflexiva, né? Na formação desse ingressante no ensino superior. Aqui eu trouxe um outro quadro, na verdade eu não vou me prender a ele está mais detalhado, né? É uma abordagem do Street, o Street é um grande estudioso, né, dos letramentos acadêmicos, e ele trata, né, dos modelos de letramento acadêmico. Então, na visão dele, nós temos ali um modelo de habilidade de estudo, que ficaria pautado nas habilidades individuais e cognitivas, nas normas da BNT, né, uma ideia de que você transfere conhecimento e não constrói conhecimento. O modelo, né, esse do meio, a coluna do meio, o modelo de socialização acadêmica, você já parte para uma aculturação dos estudantes quanto aos gêneros, então você sai da gramática, da BNT, e já caminha por um contexto dos gêneros, dos domínios disciplinares, mas ainda esses domínios, esses gêneros, são vistos como estáveis, né, fechados, como se bastasse, então, eu me apropriar de um rol de características do gênero, do estilo desse gênero, das estratégias retóricas desse gênero, e eu já vou conseguir produzir a escrita acadêmica, né? E ele propõe, então, o modelo de letramentos acadêmicos, que é essa terceira coluna. Ele, inclusive, pontua letramentos acadêmicos no plural, dando destaque para o aspecto da heterogeneidade da linguagem, né? Porque os letramentos acadêmicos, eles se fazem, né? É um processo inconcluso. Você inicia-se na graduação, aprende algumas coisas, não significa que você está pronto, já é um pesquisador. Esse fazer pesquisa, ele vai se tecendo ao longo da sua passagem pela academia, né? Eu mesma posso me lembrar de como entrei na graduação, de como fui depois para o meu mestrado, no doutorado. É todo um conjunto de práticas, né, que me constituem. Então, e isso me modifica a todos que passam por esses processos. Eu posso dizer que o meu letramento acadêmico se iniciou, mas ele não termina. A minha construção de identidade como pesquisadora, a construção da voz autoral no texto. Então, a ideia de letramentos acadêmicos, no plural, vem nesta tendência, né, nessa compreensão. E aí ele diz assim, o modelo de letramentos acadêmicos,
ele não exclui os outros dois modelos, né? Ele inclui os dois modelos, né? Claro que é importante você trabalhar com habilidades cognitivas individuais, claro que é importante você saber as regras da BNT, claro que é importante você saber as regras da gramática normativa. Isso tudo constitui o fazer acadêmico, né? Mas aí ele avança, e eu vou pegar os dois últimos tópicos da terceira coluna, né? Que ele fala das práticas de letramento como complexas, dinâmicas, situadas, né? Então, em que contexto situado se dá aquela prática, abrangendo questões epistemológicas, práticas sociais, relações de poder, né? E os diálogos entre as instituições e entre as instituições e entre essas instituições e as instâncias reguladoras da produção acadêmica. Nos últimos anos, a gente tem visto aí como vem ocorrendo embates, né? Nesse diálogo das instituições de pesquisa com as instituições reguladoras de produção acadêmica, as instâncias de fomento, né, que fomentam a pesquisa. Então, o aluno precisa também compreender toda essa dinâmica hierárquica de poder para conseguir participar dessa dinâmica e fazer diferente, dar sua contribuição, né? A abordagem transformadora, ela exige uma mudança de olhar. Então, o afastamento da ideia do déficit, a delimitação de alguns norteadores. Então, como olhar para o objeto de pesquisa e como construir esse objeto. Como conceber as relações dos alunos com as convenções estabilizadas, né, de modo que se apropriem dessas convenções e dialoguem com essas convenções. As práticas sociais e os textos, porque as práticas sociais estão, né, atravessando ali os textos refletem essas práticas, falam junto com eles, como manifestação do letramento acadêmico, sempre inconcluso, que se tece dialogicamente segundo singularidades também dos sujeitos, dos discursos. E aqui eu enfoco a relação de alteridade, a construção de autoria no texto, né, o papel do discurso do outro, como eu vou trazer esse outro para o meu texto acadêmico, para a minha pesquisa, como eu vou dialogar com esse outro, quem é esse outro que eu estou delimitando para o diálogo, e como eu vou fazer essa regência de vozes, né? É uma mudança metodológica e é uma mudança também epistemológica. Uma mudança epistemológica é uma mudança metodológica, né? Parte-se, então, da observação de práticas, aborda uma concepção de prática junto com uma perspectiva discursiva da linguagem, né, ligada à materialidade histórica do sentido. Então, é claro, você leva em consideração toda a etnografia linguística, você leva em consideração todas as práticas cognitivas, ok, mas o que é enfatizado é justamente uma perspectiva discursiva ligada à materialidade histórica do sentido. Como aquele sentido faz sentido ali, naquele momento, né, em relação a outros, como um dito apaga outros ditos, né? Então, entender essa materialidade histórica do sentido. E a noção de prática, ela traz a noção de sujeito como atores situados. Então, não são sujeitos empíricos apenas. É claro que nós temos uma dimensão empírica, mas são atores situados, então importa agora quem é o locutor, quem é o alocutário, né, com quem o locutor fala, para quem ele fala, o que é o referente, quais são as estratégias de dizer que mais convergem naquela situação, qual é o contexto estrito, mas também o contexto sócio-histórico e ideológico. Os sujeitos são sujeitos da linguagem, então nós também nos afastamos de uma concepção de sujeito usuário, né? Em que a ideia de que a linguagem estaria pronta, como um instrumento, o sujeito estaria numa posição neutra e ele pegaria essa linguagem para usá-la, né? Não, nesse novo modelo de letramento, o sujeito é da linguagem, ele é atravessado e constituído de linguagem, não há como separar, né? Então, a linguagem nunca vai ser neutra. Na linguagem se vê o sujeito, né? Se entende a sociedade. Os textos estão ligados ao que as pessoas fazem, ao mundo material e social. Então,
texto e sociedade, né, estão imbricados. Quando a gente lê um texto, a gente também captura a sociedade ali no texto. O texto como estrutura e como acontecimento, aí aqui eu trago o Peixe, né, estrutura do sentido, o sentido sócio-histórico que rompe na materialidade linguística. Então, esse sentido, ele não é inédito, ele já é uma construção sócio-histórica ideológica, mas o texto também é um acontecimento na medida em que ele é inédito como evento enunciativo naquele contexto, naquele momento irrepetível. Então, o texto nessa dialética da estrutura e do acontecimento. É um envolvimento por meio de e com representações sociais e a consideração dos jogos de poder da ordem discursiva, né, dos regimes de verdade que afetam a produção de sentido naquele fazer acadêmico, naquela produção científica, né? Aqueles regimes de verdade que vão interferir, inclusive, nas posições sociais dos sujeitos. E aí aqui eu trouxe para nós refletirmos juntos, né, duas questões, a limitação dos manuais normativos, que vão, em geral, por uma abordagem normativa, né, para um letramento centrado ali nas questões técnicas, e aí as intervenções do revisor de texto, que na verdade são as intervenções nossas, de professor, de orientador, né, nesse diálogo, nessa devolutiva para o aluno, né. E eu trago aqui, para nós discutirmos, alguns exemplos, tá? Eu trouxe 3 exemplos de Rodrigues, não são meus, são de Rodrigues, né. Daniela Lopes Dias Rodrigues, ela é da PUC Minas. São interessantíssimos. Esse trabalho dela é interessantíssimo porque ela vai analisando como o manual normativo não dá conta de passar as informações, o conhecimento que o aluno precisa para fazer E aí ele segue o manual, mas mesmo assim não dá certo. O que não deu certo? Né? Ela vai refletindo estas questões, né? Esse trabalho dela é muito interessante, é um artigo de 2015, posso disponibilizar para quem se interessa. Então, eu trouxe 3 exemplos dela, tá? E 2 exemplos de um corpus meu, né, que eu constituí na época do doutorado. Então, olha só, este é o primeiro exemplo que eu trouxe de Rodrigues, né? É o caso do emprego do APOD. É muito interessante isso, né? Porque aqui está um exemplo. Vocês podem ver um exemplo assim até grande, eu não vou ler. Eu marquei em amarelo o que eu gostaria de enfatizar, que é lá, né? Geraldi, como postula? Geraldi, 1999, Apo de Costa Val, 2001. E aí vem a citação embaixo, em recuo de 4 centímetros, que é uma citação do Geraldi, são palavras do Geraldi, mas que o aluno leu em Costa Val. Né? Então, ele traz ali, na verdade, a leitura do Costa Val, né? E os manuais, eu vou ler para vocês. Os manuais indicam o seguinte, segundo Rodrigues, né? Prefira sempre a utilização de textos originais. Evite o uso excessivo da citação de citação, em APOD. Um outro manual. Todo esforço deve ser empreendido para se consultar o documento original. Depois, deve-se, na medida do possível, evitar esse recurso. Né? E aí, ok, o aluno evita, mas de vez em quando ele usa, como foi esse caso, e aí o professor fala, não tá legal, o orientador fala, não, e tal, e ele não entende, porque o manual disse, né, ele seguiu. Mas aí vem, né, porque, na verdade, os manuais, nós como são normativos, e tudo que é normativista, dogma, se acha no direito de não dizer por quê, simplesmente pontua a regra, né? Então, não há por que se evitar, né, uma explicação. E ela diz o seguinte, que olha como é importante, numa ocasião dessa, você ter um diálogo com o seu orientando das imagens que são produzidas por meio desse mecanismo que esse aluno fez, né? O texto do Geral, de 1999, é um texto de fácil acesso, é um texto que constitui bibliografia básica dos cursos de letras, de educação e tal.
Então, quando um aluno se propõe a não ler esse texto e a ler Costa Val, que citou Giraldi, que imagens ele produz enquanto pesquisador, né? Vale ressaltar uma imagem, a de que ele leu pouco sobre o assunto, de que ele está fazendo uma pesquisa e está contribuindo pouco, está lendo pouco, né? Está considerando as primeiras leituras com as quais ele tem contato. Então, esse jogo de imagem, de poder, de identidade, né, que se inscreve nesses mecanismos, eles precisam ser discutidos como parte dessa formação acadêmica. Um outro exemplo, muito interessante também, são as citações indiretas por alusão. É aquele tipo de citação em que o escrevente ele não busca fazer uma paráfrase do teor de uma obra, de um livro. Ele não busca fazer uma citação de uma obra específica. Ele faz uma alusão, ele traz para o texto dele um autor que estuda aquele objeto de pesquisa, né? Que é conhecido naquela vertente teórica, entende? Então, ele traz como uma forma de se respaldar. Olha, eu faço parte de uma comunidade acadêmica, né? De uma vertente teórica. E aí, aqui está um exemplo, né? Lá no final, então, o aluno, o escrevente disse, papá, o português, professor de português, no que diz respeito à leitura e produção de textos, circula no meio acadêmico. E aí ele traz em consideração, para nós levarmos em consideração, um rol de autores que também estudam, né, essa temática. Assis, Matêncio e Silva, 2000, Kleiman, Signorini e colaboradores, 2000, Kleiman, 2001, Marinho, 2001. Então, é o seguinte, ele faz uma alusão, ele evoca os pesquisadores, né? E aí, de novo, o que os manuais dizem? Os manuais simplesmente falam, olha, você cita, né, o autor em letras maiúsculas, seguido do ano de algumas obras que ele desenvolveu essa temática, no sentido de fazer uma evocação, né? Essa é uma técnica, e deu certo, né? Mas não se discutem questões do tipo, quando você traz uma voz, um pesquisador para o seu texto, você não traz só o pesquisador, você traz uma formação discursiva e ideológica. Então, compreender em que formação discursiva e ideológica, sobretudo, faz parte esse pesquisador, é importante para você fazer uma alusão, né? Para você fazer uma evocação, porque você automaticamente vai se alinhar a essa formação discursiva ideológica. Então, se o escrevente está pautado, vou dar um exemplo, numa pesquisa de educação democrática, inclusiva, e de repente faz alusão a um pesquisador da educação tradicional, né? Ele vai entrar em choque com as formações discursiva e ideológica. Estas questões não são explicitadas nos manuais normativos, né? Mas se fazem de suma importância para a formação do pesquisador. O terceiro exemplo é o caso do emprego da terceira pessoa, que é muito interessante, né? A própria autora, ela diz assim, o emprego da primeira pessoa constitui um tabu na academia, né? É quase um pecado você usar a primeira pessoa. Do plural, um pouquinho menos, do singular, muito mais, né? E aí eu acrescento aos estudos da autora, né? Que esse tabu, ele corrobora muito uma visão de linguagem neutra, como se o sujeito não possa ser marcado na linguagem, né, com uma explicação de que ele vai manchar a ciência, que ele vai dar um tom subjetivista para a ciência. E aí tem um pressuposto de que a ciência, então, é algo neutro, universal, que se faz sozinho e que você apenas vai relatar o que já acontece na natureza, né? E nós sabemos, os estudiosos da linguagem, que isso não é verdade. A linguagem é ideológica, o fazer científico é também imbuído de ideologia, né? As próprias ciências exatas, nas ciências exatas, já estão rumo ao reconhecimento
dessa ligação inerente, intrínseca entre sujeito, linguagem e estar no mundo, né? Então, eu não consigo ainda entender essa resistência, né? Nas ciências exatas, uma resistência bem maior, né? Mas nas ciências humanas, um pouco menos. Na USP, quando eu entrei no meu doutorado, a primeira coisa que a minha orientadora disse é: você vai escrever a tese em primeira pessoa do singular. Eu confesso que foi um pouco difícil, porque nós estamos tão amarrados, né, a um fazer acadêmico em terceira pessoa, que eu me sentia mal de me colocar ali. Mas, aos poucos, isso contribuiu para a própria construção de identidade, da minha identidade como pesquisadora, e de uma autoria que agora, sim, aparece clara, um pouco mais clara, digamos assim, nos textos acadêmicos produzidos por mim. Então, e aí eu vejo em outras universidades, já li muitos artigos da Unicamp, da PUC, o FMG, escritos em primeira pessoa, mas recentemente eu passei por uma situação com uma orientanda, Nicole, né? Escrevemos um artigo juntas, e um dos pareceristas indicou o seguinte: vocês precisam fazer a adequação da linguagem acadêmica, como se o emprego da primeira pessoa, naquele caso, pessoa do plural, nós, fugisse do modus operandi, né, do fazer acadêmico. Não era uma linguagem acadêmica. E eu não estou dizendo do subjetivismo, hein, né, que fique claro. É uma terceira pessoa pautada no objetivismo, na objetividade, melhor dizendo, e no respaldo teórico, claro. Mas aí tem um exemplo de Rodrigues muito interessante, em que, aí, além do tabu da primeira pessoa, ela diz assim: os manuais indicam para você ser homogêneo. Se você usou a primeira pessoa do plural, nós, tudo nós. Se você usou a primeira pessoa, a terceira pessoa do singular, tudo em terceira pessoa, para você manter uma coerência. E ela traz um exemplo em que o autor não manteve a coerência e usou a primeira pessoa. E ela acha super possível, né? Então, aqui no início, sabemos que o processo de formação contínua de professores é visto há algum tempo, não como processo de transmissão de conhecimento científico, lá. E ela diz assim: é compreensível essa estratégia retórica, porque sabemos que o processo é como se o autor se incluísse, né, em uma comunidade de pesquisadores que entendem a formação contínua de professores de determinada forma. No segundo parágrafo, buscando avançar nessa perspectiva, meu objetivo mais amplo é o de defender a tese de que a formação contínua de professores, tal. Ou seja, aqui no segundo parágrafo, a estratégia é se colocar, né, de forma mais clara, dentro do texto desse autor, né, construir e fazer uma aproximação do leitor, dizendo: eu faço parte dessa comunidade e neste trabalho meu objetivo é X. E, por fim, o texto focaliza inicialmente os pressupostos teóricos, didáticos, metodológicos. A terceira pessoa aqui, né, uma impessoalidade, é muito comum em textos acadêmicos também, como estratégia discursiva, né, enunciativa. Toda vez que a gente vai se referir à macro-organização textual, como o texto está organizado. Então, é comum os pesquisadores escreverem: o capítulo 2 trata de tal. No capítulo 3 é apresentada a temática Y, né? Então, essas três estratégias podem coexistir, fazem sentido, né? E não são explicadas, inclusive são rechaçadas por manuais normativos. Este outro exemplo é um exemplo do meu corpus, na época do meu doutorado, é um trecho de uma resenha de um aluno. Vale só o destaque amarelo na ocasião aqui, né, para falar com vocês. A quantidade de mostra, o autor mostra, o escritor também mostra, o autor mostra após demonstrar, o autor cita, o autor conta, é mostrado, o autor mostra. Ou seja, há uma dificuldade linguística, né, de se variar os verbos de dizer e as formas de referenciação ao autor. E eu poderia dizer simplesmente para o aluno: olha, em questão de coesão e coerência, o seu texto tem problemas,
você precisa melhorar esse aspecto. Mas isso não basta. Não basta que ele pode decorar um monte de modos de referenciação, de verbos do dizer e continuar usando de forma aleatória ou de forma precária, sem se ater que os modos de referenciação e os verbos de dizer, eles tratam das ações do sujeito, do pesquisador no texto dele, e também se referem a uma forma como este pesquisador escrevente, o resenhista, está fazendo esse diálogo, como ele se coloca no texto. Então, ao escolher, por exemplo, o verbo argumentar, em vez de relatar, você já tem uma nuance de sentido, que parte de uma interpretação de quem está escrevendo, né? E para finalizar, o último exemplo que eu trouxe aqui é o discurso do outro no texto acadêmico, quando a gente vai trazer esse outro para o nosso texto, por meio de uma citação direta ou indireta, não é aquele caso primeiro da alusão, né? É quando eu quero me referir a uma obra, trazer especificamente um autor, né, dentro de um livro, de um artigo, né? Aqui, neste caso, eu trouxe para vocês uma citação direta, com uso de aspas. Então, o que vai estar nos manuais? Olha, quando você quer citar, quer fazer uma citação direta com as palavras do autor, recortar um trecho, você vai colocar o sobrenome, no caso Soares, dentro de parênteses o ano, a página, né? E aí você vai usar as aspas para indicar o trecho que você copiou. Aí o aluno faz. Mas veja bem, esse trecho é curtinho, vale a pena ler. A autora explica a ideologia da deficiência linguística. Conforme Soares, 1996, página 31, as falhas são, assim, da criança, da família, do seu contexto cultural. O inadequado está na criança, não na sociedade nem na escola. Dessa forma, o preconceito é só sua história. Esse trecho que o aluno recortou do texto da Soares constitui uma parte de crítica da autora. No texto de Soares, ela está se contrapondo a esta ideia de que as falhas são da criança, da família, do contexto cultural, né? E o aluno, quando ele trouxe esse trecho, ele não conjugou bem com o texto dele, correndo o risco de ter uma atitude antiética por mudar a ideia da autora, né? Mas também demonstrando uma fragilidade em leitura, uma fragilidade em interagir dialogicamente com os textos acadêmicos que ele lê, né? E entender totalmente diferente. Então, essa regência de vozes, né, de ler um autor, ver com quem ele dialoga, a quem ele se contrapõe, fazer o recorte adequado para o texto que se constrói, é toda uma regência do discurso do outro, né, que deve ganhar importância nos estudos de letramento, na formação do aluno do ensino superior, porque constitui um fazer científico, né? E aí, gente, então, rapidamente, para terminarmos, né? Já falei demais, eu me empolgo, me desculpe. A formação do aluno superior, se pretendida como crítica e autônoma, requer mudanças de posturas teórico-metodológicas. O modelo de letramentos acadêmicos, então a gente enfatizou, né, hoje, o modelo de letramentos acadêmicos e uma abordagem transformadora. A perspectiva discursiva para o ensino da escrita acadêmica. O destaque às práticas sociais, que incrustam as práticas de produção de texto. O reconhecimento do lugar, claro, da gramática, das normas de texto, da ABNT, claro, mas sem que seja a inquietação principal, ou norteador básico do processo de aprendizagem. As práticas de revisor, do orientador, do professor, daquele que se constitui como pesquisador experiente e que vai ajudar o pesquisador em formação, né? Pautadas nos movimentos dialógicos dos escreventes, né? E aqui entra, inclusive, a minha tese de doutorado, a questão da consideração dos movimentos dialógicos na leitura e na escrita. O trabalho com os gêneros discursivos, considerando que são acontecimentos,
não são modos estáticos de reprodução da linguagem, são relativamente estáveis e relativamente instáveis, como diz Bakhtin, né? Esse adjunto adverbial, relativamente, faz toda a diferença, porque mostra que ele não é estável 100%. Há nuances de sentido e de formas. São produtos de interações heterogêneas, logo são marcados pela heterogeneidade da linguagem. E, por fim, algumas das minhas referências, tá? Posso disponibilizar muitas delas, que tenho em forma digital, para quem quiser, pode entrar em contato. E agradeço, né, a presença, a audição de todos. Obrigada. Viviane, muito obrigada. Nós vamos abrir para algumas perguntas. Eu gostaria de ler algumas para ti. E a primeira pergunta que foi feita diz o seguinte: Professora Viviane, bom dia, é por parte da Cristiane. Desconheci a abordagem transformadora abordada por você. Quando trabalhamos nos conteúdos específicos, como na educação matemática, as abordagens críticas nos encaminham para este tipo de reflexões. Infelizmente, essa transferência de conhecimentos não é automática. Obrigada pelas reflexões, ela agradece. Elas são muito importantes para mim e para os alunos que oriento. Agora vem a pergunta. Você teria alguma indicação de livro ou artigo que seja mais introdutório para essa abordagem no letramento científico? Olha, é a Cris do Instituto, da nossa Cris? Sim, sim. Prazer, Cris, falar com você. Saudades, viu? Então, Cris, eu acho assim, eu desconheço um manual, porque aí se a gente vai para a ideia de manuais, né, a gente já cai numa abordagem normativa. Então, eu desconheço, mas pode existir, né? Pode ser que exista, eu compartilho com você caso eu tenha conhecimento. O que eu tenho para te indicar são alguns artigos e livros e tal que discutem essa abordagem, né? E eu acho assim, Cris, ao discutir essa abordagem com o pesquisador experiente, nós, orientadores de trabalho de iniciação científica, de monografia e tal, nós mesmos já vamos nos constituindo de forma diferente, olhando, né, o processo do aluno de forma diferente. E essa troca conosco, que eu acredito que faz toda a diferença na formação do aluno, né? Porque justamente nós já passamos pelos caminhos das pedras, digamos assim, e compreendemos o mecanismo da academia, então nós podemos, como aquele de fato orientador, né, auxiliar, fazer essa ponte, essa mediação com o aluno. Então, eu mesma pego às vezes os textos das minhas orientandas e vejo, olha, aqui neste caso ainda não é possível falar isso, a sua pesquisa ainda não está no momento em que nós podemos afirmar determinada coisa. Você, qual imagem você vai passar? O que vão pensar da sua pesquisa? Olha a ética de um pesquisador para lidar com corpos, para lidar com os resultados de pesquisa. Então, eu acho mais, Cris, que o importante é essa postura dialógica, né, do pesquisador, daquele que está já na posição de orientador, né, enfim, para fazer essa ponte com o aluno. Então, eu não sei te dizer se tem um manual de letramentos da abordagem transformadora, mas há muitos estudos, né, científicos, acadêmicos, sobre o assunto. Professora Viviane, outra pergunta, que diz assim: que dicas você dá para quem está começando a fazer pesquisa na graduação? É anônima, tá? Não diz o nome aqui. Olha, a dica que eu dou é: faça. Sabe aquela coisa de que você aprende fazendo na escrita, nos letramentos acadêmicos? Eu acho que isso é a mais pura verdade, sabe? Mergulhe nas iniciações científicas. Esse é o conselho que eu dou básico, porque quando um aluno, ele simplesmente se propõe a ler os artigos, as teses, as dissertações que o professor indica, quando ele se propõe apenas a fazer
aqueles exercícios da disciplina metodologia do trabalho acadêmico, que todo curso praticamente tem, né? Quando ele se propõe a só isso, não é suficiente para uma formação de pesquisador. Não é culpa da disciplina, culpa de um professor, não tem isso. É porque os letramentos acadêmicos, eles são processos, né? E a formação, ela é processual. Então, a dica que eu dou é, encare as iniciações científicas, procure um professor com o qual você se identifica ideologicamente, academicamente, né? Nas ideias que eu digo, né? Cujas ideias você gosta, tem uma certa curiosidade para o aprofundamento teórico, procure esse professor e inicie uma iniciação científica, porque ao fazer a iniciação científica, você vai dialogar de forma mais próxima com o orientador, você vai ter oportunidade de participar de congressos, né? E toda essa trajetória de participação de eventos também é muito importante. Então, a parte de submissão de trabalhos, a elaboração de um resumo científico, que é diferente de um outro resumo que não seja científico, né? A espera, a expectativa por um parecer, a leitura do parecer, a avaliação se aquele parecer você vai acatar ou não, até que ponto você pode acatar e até que ponto você não pode acatar, porque tem congresso, se você não acatar, você não participa, né? Então, assim, o que você e o seu orientador vão decidir e a própria apresentação no congresso, o falar em público, porque aí você vai estar lançando mão da linguagem, das estratégias na realidade, né? Eu acho que é isso que vai constituindo você como pesquisador. Não tem outro jeito, é mergulhar na academia. E a próxima é um comentário, mas o que você poderia dizer para esta aluna que diz: às vezes optamos por utilizar o APUT, pois não compreendemos a redação original do texto. Eu acredito que seja uma aluna, o nome é Luana Marcato. Luana, não compreendeu, não entendi. Não compreende o autor citado, é isso? Eu acredito que sim, pela escrita aqui, que seja o autor citado. Daí, Luana, eu acredito que você vai precisar das orientações do seu orientador, no meu caso, minhas orientações, que sou orientadora, né? Porque a compreensão do texto acadêmico faz parte da sua pesquisa, né? Então, eu vou usar o APOD porque eu não compreendi. Opa, justamente por eu não ter compreendido que eu preciso voltar uma etapa, que é da leitura, né? Evitar sair usando o APOD aí por aí, né? Porque senão você vai... tô entendendo, mas não tá entendendo. E aí o principal, que é a compreensão, o diálogo com aquele texto que você está lendo, e aí sim trazer esse texto ou as vozes que esse texto evoca para o seu trabalho acadêmico, para o seu texto acadêmico. Então, analisar, o que eu quero dizer é o seguinte, analisar o porquê se quer usar o APOD e usar com consciência. Não, aqui nesse caso cabe, não, nesse caso é melhor não, e avaliar cada caso junto com o seu orientador, né? E não simplesmente usar porque é um dispositivo que a BNT permite e eu vou usar. Professora Viviane, foi um prazer. Estas foram as perguntas. A sua palestra estava maravilhosa. Obrigada por este momento. E assim também quero agradecer a presença de todos e dizer que se mantenham conosco no evento, reforçar o convite para as próximas palestras e uma excelente manhã para todos. Muito, muito obrigada, professora. Eu que agradeço, gente. O evento tem sido muito bem falado, vocês estão de parabéns na organização e eu agradeço pelo convite, tá? Muito lisonjeada da minha própria instituição fazer esse convite, porque às vezes a gente trabalha numa instituição e fica como pressuposto, né? Assim, ela já trabalha na instituição, então vamos chamar outra pessoa e tal. Então, quando eu recebi o convite, eu pensei, olha que interessante, né?
a instituição, ela ainda contribui demais comigo e eu posso contribuir com a minha instituição. Isso me orgulha demais, gente. Obrigada, viu? Obrigada a todos.